a amante do cardeal. Autor, o herege sincero. Conhece essa obra e esse autor? Vou te dar o nome verdadeiro do autor do herege sincero: Benito Amilcare Andrea Mussolini. Mussolini, sim, Mussolini, o fascista, esse mesmo. Vem comigo, vou te contar aí a história do Mussolini. Mussolini vai nascer no ano de 1883. É italiano, ok? Pai dele, Alessandro Mussolini, um ferreiro. A mãe dele, uma professora de escola primária. Mas aí já começa uma coisa muito interessante. O pai do Mussolini era socialista e vai fazer uma homenagem. Nome do Mussolini, primeiro nome, Benito. Aliás, os três nomes: Benito, Amilcare, Andrea, tudo nome de comunista. Isso aí que tu tá vendo mesmo, isso aí, comunistas. Mas o primeiro nome, Benito, é em homenagem a Benito Garcia, um mexicano, o primeiro presidente indígena, de origem indígena do México. E o pai do Mussolini, ferreiro, vai ter um papel preponderante ali na comunidade dele. Ele é um ideólogo, um defensor do nacionalismo italiano, um nacionalismo meio socialista, mas um nacionalismo. E o pai dele tem alguns heróis, como Giuseppe Garibaldi. Garibaldi? Sim, o Garibaldi, aquele que esteve aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Brasil, participou da Guerra dos Farrapos, né? Teve um esquemão lá com a Anitta, depois levou a Anitta embora e participou lá na Itália das guerras de unificação italiana. Pois é, o Giuseppe Garibaldi é um dos heróis do pai do Mussolini. Mas aí vamos falar do Mussolini, que é o que mais interessa mesmo. O menininho Mussolini foi criado lá, trabalhando com o pai dele, e o pai dele sempre com essas ideias revolucionárias. O que acontece? O menino Mussolini vai estudar num seminário, e lá no seminário ele se envolve em alguns incidentes. Primeiro incidente, uma facada num colega mais velho. Segundo incidente, pedradas na saída da igreja. Ele joga pedradas lá no seminário. Vai ser suspenso, vai ter que trocar de escola, e na outra escola ele acaba tendo uma vida um pouco mais sossegada. Vai se formar nessa escola para ser professor. Benito Mussolini também foi professor. E aí, depois desse trabalho dele como professor, ele vai pegando um pouco mais de idade e vai chegar na hora dele prestar serviço militar. O Mussolini, tu sabe do Mussolini. Mussolini é um militarista, líder da Itália na Segunda Guerra Mundial. Sabe o que o Mussolini vai fazer? O Mussolini vai fugir do serviço militar. Isso mesmo. Vai para onde? Vai para a Suíça. Quem não queria ir para a Suíça, né? Aliás, a Suíça é linda. Ele vai lá para a Suíça. E aí, lá na Suíça, ele é preso. Sabe por quê? Vagabundagem. Sim, Mussolini, vagabundo. E aí, ele acaba deportado para a Itália. Jovem, cheio de ideias socialistas. Aliás, eu preciso te contar uma paradinha dele lá na Suíça. Sabe quem que ele encontrou lá na Suíça? Vladimir Ilyich Ulyanov. O que esse nome dele quer dizer? Sabe quem é? Lenin. É verdade, os relatos contam que ele conheceu o Lenin na Suíça. Mas muito bem, isso aí é tema para outra história. Ele volta para a Itália, e lá na Itália ele vai começar a ser o editor principal de um jornal chamado Avanti. Um jornal, olha só, de ideologia socialista. Isso aí mesmo.
o Mussolini era editor do jornal socialista. Só que o Mussolini vai acabar sendo expulso do Partido Socialista Italiano. Por quê? Divergências em relação à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. O Mussolini era favorável à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ele vai se desentender com o partido, vai acabar sendo expulso do partido por defender essas ideias e vai para a Primeira Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial, Mussolini vai se tornar cabo do exército, isso mesmo, vai participar de várias batalhas, vai contrair algumas doenças e vai sofrer um atentado. Na verdade é um incidente, não bem um atentado, um incidente, e ele vai acabar ferido por um morteiro. O ferimento vai gerar no corpo dele, segundo os relatos médicos, 40 estilhaços vão perfurar o seu corpo, alguns de maneira superficial, mas enfim, isso aí acaba retirando o Mussolini da guerra. E aí o Mussolini volta para a civilização, vamos dizer assim. Logo depois a Primeira Guerra termina, e aí o Mussolini vai participar de um outro jornal, já com um cunho mais nacionalista, mais militarista. Ele vai começar a abandonar os ex-amigos lá, os amigos socialistas dele. Il Popolo d'Italia, o nome do jornal que o Mussolini começa a trabalhar e que ele começa a incentivar esse tipo de ideias mais nacionalistas e militaristas. E aí, em 1919, ele vai começar a criar o grupo dele, o Fasci Italiani di Combattimento. Esse Fasci italiano é, na verdade, o embrião do Partido Nacionalista Fascista, que vai se consolidar em 1921. Então, 1921, Partido Nacional Fascista Italiano. Esse partido fascista é o partido que vai tornar o Mussolini uma grande personalidade. Ele é um líder popular, tem uma grande capacidade de oratória. Tu pode dar uma procurada aí, dá um Google, dá um YouTube aí e procura os vídeos com os discursos do Mussolini. Mussolini, então, por conta da ação dele junto ao Partido Fascista e junto aos membros do Partido Fascista, que são os chamados camisas negras, ele vai ser o principal personagem, um ano depois disso, em 1922, da chamada Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma é um movimento que vai organizar uma grande multidão que vai entrar na cidade de Roma para fazer uma grande manifestação contra a situação econômica, social vivida na Itália no pós-Primeira Guerra. E aí o Mussolini acaba convidado pelo rei da Itália, pelo Vítor Emanuel, para ele ser o primeiro ministro. Isso mesmo, primeiro-ministro. É aqui como primeiro-ministro que ele ganha o seu apelido. O herege sincero. Não, o herege sincero foi um apelido que ele usou num período jovem, quando ele escrevia romances contra a Igreja Católica, né? Por isso, o herege sincero, a amante do cardeal, né? Nesse período aí ele tinha muita desavença com a Igreja Católica. Mas aqui ele se torna então primeiro-ministro e o apelido dele é Il Duce, como diriam os italianos. Mas o italiano aqui não vai falar assim com as mãos, Il Duce, não. É Il Duce, vai levantar a mão e vai ser uma reverência a ele, afinal de contas, ele vai ser o líder do fascismo italiano. Se
tu quiser saber mais sobre fascismo, eu gravei aí um outro videozinho, tu pode assistir aí um pouco mais, e aí também pode responder perguntas, será que tu é fascista ou não? Tem um videozinho aí no final desse vídeo, eu coloco lá o linkzinho para ti acessar ele direto. Muito bem, mas aí o Mussolini então se torna o primeiro-ministro, vai fazer várias ações, entre elas vai compilar a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, né? Vai organizar o sistema trabalhista, vai proibir manifestações sindicais, enfim, vai fazer uma série de coisas aí como primeiro-ministro da Itália. Mas não há dúvida, as coisas mais importantes feitas por ele como primeiro-ministro da Itália vão ser 1929, o herege sincero se reconcilia. Se reconcilia com quem? Com a Igreja Católica. Por quê? Porque vai assinar o Tratado de Latrão. Esse Tratado de Latrão ele vai ir atrás do apoio da Igreja Católica para o seu governo. Ele vai, em troca desse apoio, conceder o Vaticano à Igreja Católica. E vai colocar fim no que a gente chama de questão romana, que é algo que começa lá com a unificação italiana e vai acabar em 1929. São praticamente 60 anos que a Igreja Católica não vai reconhecer o Estado italiano. Então essa é uma das ações fundamentais da história do Mussolini. Depois, outra ação fundamental, 10 anos depois, 1939, ele assina o Pacto de Aço. O que é o Pacto de Aço? É o acordo que o Mussolini faz com ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler, o líder do nazismo. O Pacto de Aço gera o chamado Eixo do Mal. Claro que depois vai ter ainda a entrada do Japão nesse acordo, e aí os três países formam os países do eixo que vão enfrentar os outros 69 países aliados na Segunda Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial? Em 1945, o regime fascista vai ser derrotado, a Segunda Guerra Mundial vai acabar. Mas um pouco antes disso, a população italiana vai acabar no norte da Itália, quase na fronteira com a Suíça, no chamado Lago Como. Diga-se de passagem, um lago lindíssimo. Lá no Lago Como, às margens do Lago Como, o Mussolini vai ser capturado. Ele e a sua mulher, a Clara Petacci. E o que acontece com eles? Eles são capturados e vão ser mortos, vão ser fuzilados. Por quem? Pelos partigiani. O que é que são os partigiani? La bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Já ouviu? Casa de Papel, um belo seriado, assista aí, é uma boa dica para te pegar uma pipoquinha e curtir esse seriado espetacular. Mas lá na Casa de Papel, o professor vai cantar essa musiquinha aí, La bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O que acontece com a Bella Ciao? Bella Ciao é uma musiquinha dos partigiani. Quem é que são os partigiani? Os partigiani são os comunistas, são a resistência à dominação nazi-fascista, à dominação fascista lá do norte da Itália. E aí o que acontece? Os partigiani vão fuzilar. Dizem que o Mussolini disse para não atirarem na sua face, porque ele não merecia tamanha humilhação. O perfil dele deveria ser preservado para a eternidade. Mas os partigiani não quiseram nem saber e meteram fogo na cara dele. Depois, ele, a mulher e mais alguns outros fascistas que estavam com ele, afinal de contas o fascismo estava sendo derrotado, eles estão tentando fugir, possivelmente, eles acabam mortos e são levados para Milão. Lá numa praça de Milão, eles são pendurados de ponta cabeça e o seu corpo fica exposto lá por vários dias para que a população italiana pudesse mostrar às tropas aliadas, as tropas sobretudo norte-americanas, as tropas brasileiras que estavam lá na Itália, de que os italianos estavam se rendendo e entregando a vida e o corpo do Mussolini para que a guerra então chegasse ao fim, certo?
Espero que tu tenha gostado aí desse videozinho. Se tu gostou, dá um like, se inscreva no canal. Daqui a pouco eu vou gravar mais coisas aí para vocês. Valeu, um grande abraço!